Rapaziada, como todos nós sabemos, o Corinthians vem muito mal. O Corinthians vem de 7 partidas sem vitória, sendo elas 5 empates e 2 derrotas. O Corinthians tem sofrido muitos gols. O Corinthians tomou 7 gols e fez apenas 4. Será que isso é só culpa do Dorival? Recentemente tem sido veiculadas notícias que o São Paulo estaria esperando o Corinthians demitir ele para ir atrás dele e demitir o Roger Machado. Mas será que isso é verídico? Será que o Dorival merece ser demitido? Ou será que o Corinthians está mal, propriamente dito, por conta dos jogadores, da situação do clube? É disso que eu vou falar aqui hoje. Eu sou o JG Fute e vambora. É o seguinte, eu vou começar, rapaziada, falando primeiro do Corinthians ter um bom desempenho contra times maiores. É o caso do Corinthians ter jogado contra Santos e Flamengo. Contra o Santos, o Corinthians desempenhou um bom futebol, mas temos que lembrar que o Corinthians sofre muitos erros de arbitragem e muitos erros individuais dos jogadores. É só vocês lembrarem aquele clássico lá atrás do início do ano contra o Santos. O Santos teve uma falta inexistente que o Gabigol fez o gol. Foi falha do Hugo também, e nisso, naquele lance, juntou duas coisas: erros de arbitragem e erros dos jogadores. O Hugo podia ter pego aquela bola, não foi um frangaço, certo? Mas tem acontecido isso. Agora no jogo contra o Flamengo, tivemos muitos lances suspeitos. O principal no quesito Corinthians foi o pênalti não dado para o André. Eu gravei esse lance no meu telefone e é humanamente impossível ele não ter marcado o pênalti. Foi claramente um trança-pé no André. Aquilo ali foi mais um erro de arbitragem. Naquele jogo ele compensou bastante para o Flamengo, compensou para o Corinthians. Tivemos nesse último clássico Corinthians e Santos o Gabriel Paulista escorregando de maneira muito infantil. Tivemos o Hugo saindo com a bola muito errada, inclusive o Hugo não tá sabendo sair com a bola no pé, hein? Puta merda. O Corinthians tem tido muitos erros individuais, então não tem por que a gente culpar somente a arbitragem, quando o Corinthians tem tido muitos erros também dentro do elenco. E é nisso que eu puxo pros jogadores que não estão rendendo. Rodrigo Garro, há muito tempo, desde que pegou essa camisa 8, desde pós-lesão, ele não tá rendendo. 2025 dele foi muito abaixo do de 2024. Ele fez um duplo-duplo, mais de 10 gols, mais de 10 assistências. E em 2026 ele vinha começando muito bem, fez gol contra o Atlético Paranaense, dá alguns cruzamentos que originam assistências em escanteio, como foi no gol do João Pedro Tchoca diante do Cruzeiro. Então ele tem desempenhado um futebol médio comparado ao do ano passado, mas muito mal comparado ao Rodrigo Garro que nós estávamos acostumados a ver. O Memphis, por exemplo, ele se lesionou aí, nós descobrimos que ele tem tido uma carga menor de treinos que os demais jogadores, o que está irritando o próprio atleta, mas nós estamos vendo que ele anda em campo muitas vezes. Ele não dá o bote, ele não vem buscar a bola para construir jogadas, só que ele é o nosso construtor de verdade. Com o Garro no banco, ele vira o nosso construtor lá na frente para que o Yuri Alberto possa fazer esse arremate final. E quando ele sai do jogo Corinthians e Flamengo, logo após ele ter dado um passe de trivela espetacular que quebra totalmente a defesa do Flamengo, estava para um lado e ele toca no outro, e o Bidu, que fez uma ótima partida também, consegue cruzar para o Yuri Alberto fazer uma ótima finalização. Isso diz muito sobre o cara. Ele tem jogado bem quando ele quer, essa é a verdade, tá? É inegável isso, claro, tudo na base da suposição, mas praticamente inegável que isso tenha acontecido. Em jogos menores, contra o Novo Horizontino, ele não desempenhou um futebol espetacular, por mais que ele tenha dado um passe ou outro de qualidade. Contra a Portuguesa também não desempenhou um futebol alto. Então, contra Flamengo, contra Santos, que são os jogos que ele pega para jogar mesmo, que o ritmo é maior, principalmente como foi contra o Flamengo. Primeiro que ele lesionou, porque ele tem tido uma carga menor, e segundo que ele pega esses jogos para jogar, mas quando ele sai, o time morre. Essa é uma verdade, porque o time trabalha muito com bola aérea pro Yuri Alberto ter que pegar e resolver lá na frente. A gente sabe que ele é mais um finalizador do que um construtor, então o time meio que morreu, porque o Garro não tá conseguindo fazer essa função, e o Memphis está tentando fazer essa função e acaba por ter uma carga menor, se lesionando e prejudicando assim a equipe. Outro motivo, moleques da base. Tem moleques da base que sobem e vão muito bem, só que o lance que o Guinegão me fura, ele me furou na frente do gol, era o gol da vitória contra o Flamengo tinha tido chances também, e nós não podemos esquecer, inclusive só ressalentando a defesa que o Hugo fez diante do Arrascaeta lá. Não vamos falar só das falhas dele não, porque ele também tem salvado bastante a gente. Dito isso, se não é o Yuri Alberto consertar aquela jogada e o Rossi fazer o milagre, o Negão teria perdido mais uma chance clara de gol. Isso diz muito sobre a nossa base. Nossa base é muito 8 ou 80.
Sempre vai surgir um Breno Bidon, um André, mas sempre vai surgir um Kaique que cisca, toca pra trás. O Corinthians tem muito disso. Aquele GP da galera Gabriel Pereira só ciscava, tocava pra trás. O Adson era a mesma coisa. O Guilherme Mantuan por muito tempo foi a mesma coisa. Aí agora surge o Kaique, que tá sendo a mesma coisa também. O Vitinho, quando entra, ele tem mais casca, mas somente isso, porque ele tem feito a mesma função de ciscar, tocar pra trás do Kaique, e isso é preocupante. O Guinegão já não nos serve mais, ele tá jogando muito mal, isso acaba desvalorizando o atleta. Eu entendo que o Corinthians queira valorizá-lo para vendê-lo, mas isso daí é uma pauta da qual não adianta você colocar o jogador para que ele prejudique a equipe. E é isso, o Corinthians tem tido muitos erros individuais, os erros de arbitragem acabam não se sobressaindo perante a esses erros. Rapaziada, outro fator é o Yuri Alberto fora. O Yuri Alberto voltou diante da Chapecoense, mas desde o jogo contra o São Bernardo ele estava fora. E essa sequência do Corinthians é porque nós precisamos de um construtor e um finalizador. Quando a gente só tem o construtor, que é o Memphis, e que ele só tem aqueles lampejos de genialidade em alguns certos jogos, nós precisamos de um finalizador. Pensamos que o Yuri Alberto seria esse cara diante do Santos, mas ele não foi porque ele foi poupado para que se recuperasse 100% da lesão. Voltou contra a Chapecoense e o time foi outro, porque nós tínhamos um jogador que finalizava mais, nós tínhamos um jogador que corria o campo inteiro da zona de ataque. O Yuri Alberto serve para isso. Quando ele esteve fora do Corinthians, o Corinthians piorou gradativamente, e isso é uma realidade. Temos que pensar, o time precisa dessas duas peças. Quando o Garro não consegue ser essa peça junto com o Yuri Alberto e o Memphis consegue, isso é um sinal de que nós precisamos dos dois, e quando um dos dois não está, o time fica incompleto. A gente viu isso em diversos jogos da temporada. Yuri Alberto voltou, o time voltou a ter um bom rendimento. É só vocês verem, o Corinthians fica muito tempo sem marcar o gol. O Flamengo não tinha sofrido gols ainda há muitas partidas. Desde que o Leonardo Jardim chegou, o Flamengo não tinha sofrido gols. E o Yuri Alberto foi lá e quase fez dois. Ele fez um, quase fez mais um. Então, ele é uma peça muito importante para esse sistema do Dorival. Então, quando ele não está, esse sistema fica mais fragilizado. É o seguinte, só para fechar o vídeo, o Corinthians vai ter 10 dias de preparação para o próximo jogo. Jogou agora dia 22 contra o Flamengo e o próximo jogo é só dia 1º de abril contra o Fluminense. Então a gente vai ter uma sequência muito difícil. Internacional, Fluminense, vamos jogar fora contra o Platense, Santa Fé. Vamos ter uma sequência de partidas muito complicada. E aí a gente vai ver o que o Dorival vai fazer com esse time com 10 dias de preparação. E sem o Hugo. O Hugo foi convocado para a seleção, ele vai estar lá nos dias 26 e 31 para jogar contra Croácia e França, então ele não deve jogar nas próximas partidas. O Felipe Longo muito provavelmente vai ser o titular do Corinthians, pelo menos na partida contra o Fluminense. Na partida contra o Internacional em casa, provavelmente o Hugo já volta. Então, será que é culpa do Dorival tudo o que tem nos acontecido? Porque nós temos que lembrar, as partidas que o Corinthians desempenhou melhor, o Corinthians tinha todas as peças disponíveis. O Corinthians não teve todo mundo contra o Chapecoense, não teve todo mundo contra o Cruzeiro, porque ia jogar contra o Novo Horizontino na próxima partida válida do Campeonato Paulista, que era a semifinal. Então, o Dorival, dito tudo isso, merece ser demitido? Na minha opinião, não. Com todos esses argumentos, ele tem reforços para chegar ainda, porque a gente sabe bem que o Corinthians está em negociações com o Arthur Cabral, só que tem que ver se o Botafogo vai aceitar a negociação com o Pedro Raul envolvido. Ele tem jogadores voltando, mas ele perde muitos jogadores, ele tem que poupar certos jogadores, porque a situação é muito mais do que só o futebol, a situação é interna. Vocês acham que o Memphis não quer se poupar para a Copa do Mundo? Vocês acham que o Garro mal, o Corinthians vai desempenhar um bom futebol? Vocês acham que o Hugo vai querer jogar essa partida, essa próxima? Eu nem sei se ele vai estar por aqui para jogar essa partida contra o Fluminense. Então, ele tá com muitos desfalques e isso diz muito sobre o desempenho da equipe. O que eu faria nessa questão é dar um tempo pro Dorival, dar um tempo para ele escalar esse time na Libertadores. Vamos ter aí a Copa do Brasil contra o Barra, então temos que ver como ele vai desempenhar esse futebol. Vocês acreditam no Dorival? Eu ainda acredito muito nele, porque eu acho que ele pode desempenhar um bom resultado sob o comando do Corinthians, porque nós não temos muitas opções boas no mercado. O Renato Gaúcho se entregou, o Tite eu não contrataria de maneira alguma, o Hernan Crespo é uma boa opção no mercado, temos o Fernando Diniz, que puta merda, não vamos trazer ele, o Wagner Mancini tá empregado, todos esses caras meia boca, ou estão empregados, ou pelo amor de Deus, não vão vir pro Corinthians. Então, tirando o Hernan Crespo, eu não vejo ninguém do qual ajudaria o Corinthians nesse momento. Então, eu manteria o Dorival Júnior. E vocês? Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Se vocês puderem, deixem o like, se inscrevam no canal. E é isso, compartilha com seus amigos. Agradeço de verdade. Um grande abraço, rapaziada. Acompanhe o canal, muito conteúdo hoje por aqui. Até o próximo. Valeu!